1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Antes de um pouco, vamos ler o 17. 18, 17. Capítulo 18, versículo 17. 1 Reis. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se o Senhor é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Amado Deus e querido, amado Pai, excelentíssimo Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, e nós queremos uma palavra sua, Senhor. Nós queremos a resposta de muitas perguntas. Sabemos que tudo o que era necessário ser feito, o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Mas sabemos, ó Deus, que talvez há pessoas aqui em dúvidas ainda. Talvez há pessoas que precisam ser estimuladas na sua fé. Talvez hoje pessoas estão precisando de uma palavra, que o Senhor venha a mostrar para ela o caminho certo e perfeito. Portanto, nesta noite, Pai, a sua palavra foi lida, a sua palavra é fiel. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Toma esse auditório, toma no Senhor por completo, corpo, alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda a obra do inferno, todos os espíritos malignos de idolatria que tentam contra a sua igreja. Nós repreendemos agora, nós declaramos pelo poder do teu santo nome, pelo poder do teu sangue, que os teus milagres vão acontecer neste lugar, porque o maior interessado é o Senhor, porque estaremos testificando de quem é o Senhor. Nós cremos, Senhor, que não sairemos daqui como chegamos. Nós cremos, meu Deus, que seremos impactados pela verdade da tua palavra, por aquilo que o Senhor tem na sua palavra, pelas virtudes do teu Espírito. Fala conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, está aqui um texto muito conhecido, muito lido, muito pregado, muito falado. Talvez você que está aqui já pregou esse texto na sua célula. Já vi muitos pregadores, e a gente vê esse homem, Elias, assim como você e eu, que tinha momentos difíceis, mas tinha momentos de muita fé. Esse homem que Deus usou tremendamente para marcar a história de Israel. E a gente vê que havia muitas dúvidas. O povo israelita estava em muitas dúvidas. Não sabiam bem o que fazer, não sabiam bem qual o caminho certo. Apesar de que conheciam, apesar de que já tinha sido falado, mas eles estavam numa dúvida constante. E Deus chama esse homem, Elias. Deus comissiona ele e fala: Elias, é você, Elias. É você que eu vou usar para mudar essa história. Há muita dúvida no meio do meu povo. O meu povo está em dúvida, o meu povo está cocheando entre dois pensamentos. Isso não é bom, Elias. Eu vou te usar, Elias. Não se preocupe, Elias, que talvez neste momento você aparentemente vai se achar só, mas você não estará só, porque ao seu dispor estará uma legião de anjos. Você nunca estará só. Eu quero dizer para você, começando essa mensagem, você e eu nunca
estamos só. Por mais que você ache em momentos difíceis da sua vida que você está só, você não está só, porque Deus sempre estará contigo. Mesmo que pai e mãe nos abandonem, assim diz a palavra, o Senhor jamais nos abandonará, o Senhor sempre estará conosco. Aqui nesse texto nós vemos que Elias ficou só. Muitas vezes Deus quer te usar. Aparentemente você acha que está só, mas Deus quer te usar. E assim foi o que ocorreu. Precisava de um despertar. E Elias faz essa pergunta: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão estar em dúvida? Queridos, eu já vi muitas pessoas entrarem, colocarem os seus pés dentro desse templo. Eu já vi muitas pessoas serem abençoadíssimas aqui. Mas já vi pessoas também virarem as costas e irem embora. Queridos, nós precisamos entender. Não podemos ter a dúvida. O bispo disse bem. Essa semana a irmã Maria foi promovida. Que certeza da salvação que nós tivemos ali. E nós entramos lá no quarto porque ela morreu em casa. Irmãos, que paz. Olhava para ela assim, que paz interessante. Eu pude ver aqueles que morrem em Cristo, ainda que morram, viverá mesmo. Aqueles que permanecem até o fim. Deus cuidou tanto da irmã Maria, que no domingo à noite, antes dela falecer, os seus filhos, os seus netos, muitos deles estavam na casa dela, reunidos com ela, oraram por ela, ungiram a casa dela. Ela deitou e foi dormir. Quando foi às 3 horas da manhã, a discípula Iraci levantou, porque ela mora lá, foi lá olhar no quarto, porque tem esse costume. Chegou lá, ela estava dormindo, ela estava roncando. Ela voltou e falou: está tudo bem. Quando foi de manhãzinha, foram olhar, ela tinha falecido, tinha sido promovida. Por que eu estou contando isso? Porque, meu irmão, aquela mulher permaneceu até o fim. Agora, quantas pessoas estão cocheando ainda? Quantas pessoas... Porque o propósito dessa palavra é nos despertar, para que nós não venhamos ser aquelas pessoas que em um mês estamos muito bem e no outro mês estamos muito mal. Em um mês nós somos espirituais demais, no outro mês nós não somos espirituais. Num mês nós cantamos louvores a Deus, no outro mês nós estamos querendo cantar louvores não, mas canções para o mundo. Queridos, e no final de ano isso tenta nos pegar. O diabo tem investido ferozmente para que nós, igreja do Senhor Jesus, venhamos a ficar balançados, a cochear entre dois pensamentos. Olha para o seu irmão e diga assim: só há um caminho. O caminho é Jesus. E aqui nós vemos, queridos, Deus usando o homem para despertar aquelas pessoas. Talvez Deus hoje está me usando para te despertar. Talvez ainda há algum tipo de dúvida. Talvez você é daqueles que pensa que se morrer agora não sabe para onde vai. Talvez você está aqui, veio para essa igreja, acha bom, entra aqui dentro, mas ainda não tomou uma decisão. Talvez você está precisando de reconciliar com o Senhor. Talvez você está precisando verdadeiramente converter a sua vida a Cristo, ser um seguidor de Cristo, entregar tudo para o Senhor. E aqui a gente vê, se a gente for aprofundar nessa palavra, nós vamos ver que na história de Israel, alguns reis falharam muito, alguns homens falharam muito, e um deles foi esse Acabe. Porque nesse texto menciona muito o Acabe, esposo de Jezabel. Acho que muitos aqui já sabem. Porque essa Jezabel perseguia os profetas, os sacerdotes de Deus. Ela perseguia. Interessantemente que aqui a gente vê no texto, no contexto, que não era 450 profetas de Baal.
era 450 de Baal, mas havia mais 400 dos postes ídolos. Sabe o que é isso? Eles adoraram também a mãe de Baal. Fizeram uma imagem, poste ídolo da mãe de Baal. Então havia 400 deles que comiam na mesa de Jezabel, e os outros 450 que eram profetas definidos de Baal. E Deus, vendo toda essa situação, que esse rei era um rei falido, e que aquele povo precisava ser convencido, aquele povo precisava de algo para entender. Não é diferente nesses dias de hoje. Às vezes tem que acontecer algo também para que muitos possam entender, mas que nós não sejamos daqueles que venhamos ter somente a bênção, que nós venhamos a entender, irmãos, que nós queremos a bênção sim, mas queremos muito mais o abençoador, o dono da bênção. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, havia uma situação difícil naquele país. Israel estava em crise, Israel estava numa situação difícil. Deus levanta esse homem para mudar a história, porque Acabe era um rei totalmente fora dos propósitos de Deus. A sua esposa dominava, Acabe era passivo, a sua esposa tomava conta de tudo, perseguia o povo de Deus, e havia um cochear, havia dúvidas. Nesses dias, querido, cuidado, não se deixe ser levado por ventos, né, de doutrinas. Cuidado, querido, não se ache forte o suficiente. Busque em Deus sempre, busque no Senhor sempre, todos os dias, porque nesses dias, como o bispo tem dito para nós, tem sido dias difíceis. Nós precisamos vigiar mesmo, buscar a Deus mesmo. Não sermos daqueles que quase buscamos, ou quase fizemos assim. Nós precisamos realmente entender quem somos, qual o propósito de Deus nas nossas vidas, entender que Deus vai nos abençoar e tem prazer nisso. Mas, querido, podemos passar por lutas e tribulações, mas em todas as coisas o Senhor nos faz vencedores. Está escrito isso. Então Deus levanta este homem tremendamente, e a gente vê anterior a ele Jeroboão, né, ali também sendo rei de Israel, falhando também. O próprio Salomão, filho de Davi, que falhou, que no final da vida dele foi correr atrás daquele tanto de mulher que ele tinha, e aquelas mulheres eram idólatras, e ele foi atrás daquela idolatria toda, e Deus tinha abençoado Salomão tremendamente, né? A Bíblia diz que aquele homem era o homem mais sábio, que não houve homem mais rico, com mais dinheiro, com mais posses do que Salomão. Mas no final, de uma certa forma, Salomão virou as costas para Deus. Querido, que nós não venhamos a virar as nossas costas para Deus, que nós aqui não venhamos a cochear entre dois pensamentos. Nós precisamos de mostrar para o diabo de que fibra que nós somos. Nós precisamos mostrar para o diabo que nós não vamos retroceder 1 milímetro. Às vezes eu fico vendo pessoas falam para mim assim: o meu tempo acabou nessa igreja. Essa semana eu ouvi isso. Eu falei assim: o quê? O tempo primeiro não é seu, o tempo é de Deus. E Deus falou isso para você? Não. Então para de colocar palavras erradas. Tem pessoas que estão assim, cocheando. Queridos, saia disso. Vamos hoje mesmo sair deste culto entendendo quem nós somos. Não pode haver dúvida. Estamos plantados aqui, estamos firmados aqui, temos uma aliança com a liderança dessa casa. Queridos, há muitas, vou falar algo para os irmãos aqui, pela nossa intimidade, muitas pessoas chegaram em mim
Perguntaram para mim: Davi, por que você não vai lá para o pastor Israel? Ele é pertinho de você, lá na Vila Nova. Eu falei: querido, eu não tenho uma palavra de Deus para isso. Eu não sigo homens, eu sigo meu Deus. E meu Deus me plantou naquele lugar há 17 anos. E se Deus falar comigo, Ele vai ter que confirmar 3 vezes e se manifestar a mim para poder acontecer algo, queridos, porque eu tenho uma aliança com esse homem. Eu tenho uma aliança com a esposa dele. Nós estamos aqui, não é 17 dias, é 17 anos. Tivemos momentos difíceis, temos as nossas diferenças, sim, porque ele pensa de um jeito, eu penso do outro, mas eu obedeço aquilo que ele define. Amém, queridos? Então nós não podemos cochear, nós não podemos ter dúvidas no nosso coração, porque o diabo está trabalhando para colocar dúvida no seu coração e no meu. Não aceite isso, repreenda esse mal. Fale agora comigo, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda obra maligna que tenta contra a minha vida, tentando fazer que eu cochie entre 2 pensamentos. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou fiel a Cristo, eu sou fiel a esta igreja, eu não vou arredar o pé daqui. Em nome de Jesus. Um anjo filmou, queridos. Então, queridos, a gente vê isso. Mas vamos seguir aqui, porque tem muita coisa para ser dito. Vamos abrir em João capítulo 17, versículo 17. Vamos ler um texto, porque muitos estão em dúvida, por falta de conhecer a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra, queridos. Irmãos, vocês querem uma resposta para tudo nas suas vidas? Quem quer, diga amém. Levante sua Bíblia. Oh, aleluia. Está aqui a resposta, queridos. Está aqui, queridos. O manual de instrução está aqui. Diz assim, 17, João: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. Mas o que é a verdade, querido? A palavra. Muitas vezes estamos cocheando entre 2 pensamentos, sabe por quê? Porque ouvimos a palavra, mas não colocamos em prática a palavra. Muitas vezes estamos cocheando entre 2 pensamentos, porque não queremos ler a palavra, porque estamos preguiçosos na fé, porque ainda temos preguiça de levantar pela manhã e tirar um momento de leitura da palavra, e aí estamos presas fáceis. Jesus repreendeu a Satanás aonde, querido? Na palavra. Sim ou não? Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Tem muitas pessoas que querem ser libertas, mas não querem ler a palavra. Quando eu me converti, eu não li a palavra, eu comi a palavra. Eu li a Bíblia num prazo tão rápido. Eu me converti, sabe como, querido? Lendo a palavra. Eu fui confrontado na palavra. Eu fui confrontado acerca da idolatria na palavra. Eu vi que eu estava no caminho errado, porque eu comecei a ler a palavra. Eu fui liberto aqui dentro dessa igreja, porque eu comecei a ler a palavra. Eu consegui vencer muitas coisas na minha vida, até hoje tenho vencido, por causa da palavra de Deus. Porque eu li a palavra e Deus me confrontava. Quando eu pensava em desistir, Deus falava assim: vai em frente, ser forte, ser corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E aí eu me
enchia de fé e falava assim: eu não posso desistir, porque a palavra do meu Deus me garante que eu vou vencer. Agora tem pessoas que não querem ler a palavra, estão naquela condição do quase. Quase deu certo, Davi, mas não leem a palavra. Sabe, vai dar certo para você e para mim quando nós conhecermos a palavra, lermos a palavra. Aí sim nós não seremos aquelas pessoas que quase deu certo. Nós iremos chegar e vamos dizer assim: em todas as coisas o Senhor me fez mais do que vencedor. Eu tenho passado por luta, por tribulações, mas o Senhor já me deu a vitória. Amém? Atrás um pouquinho, João 8:32. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis o que, querido? A verdade. Levanta a verdade aí. Olha para o seu irmão, diga assim: irmão, isso aqui é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Fala para esse: vamos ler a palavra, irmão. Leia a palavra. Eu estou lendo a palavra pela 4ª vez. É pouco, mas eu estou sendo sincero. Essa é a 4ª vez que eu estou lendo a Bíblia. Eu já estou terminando. Querido, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu aprendo muito. Apóstolo Sinomar já leu mais de 30 vezes. Oh, que maravilha. Por isso que Deus abençoa demais. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. 5, 21 e 22. Olha o que diz a palavra: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. A palavra de Deus. Querido, sabe que muitas pessoas estão cocheando entre dois pensamentos, porque não tem colocado a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus fala que nós devemos amar aqueles que nos aborrecem, mas nós fazemos de conta que essa palavra não é conosco. A palavra de Deus fala que nós temos que perdoar. A palavra de Deus nos instrui em todas as áreas. A palavra de Deus mostra o caminho para nós. A palavra de Deus não nos deixa cochear entre dois pensamentos. O islamismo, que não está na verdade, mas na mentira. Eles conhecem a Bíblia deles, o Alcorão. Desde pequeno, eles são instruídos a ler. E nós que conhecemos a verdade, sabemos o caminho da verdade, muitas vezes não queremos ler a palavra. E muitas vezes não está acontecendo na nossa vida por causa disso, porque nós não tiramos tempo para ler a palavra. Muitas vezes estamos cocheando, estamos em dúvida, porque não lemos a palavra. Muitas vezes alguém vem até nós, nos questiona alguma coisa, ficamos com medo de falar, porque não conhecemos a palavra. Muitas vezes os testemunhos de Jeová batem nas nossas portas, e nós fazemos de conta que nós não estamos lá, porque não conhecemos a palavra. Porque não vamos combater com eles, não falamos da verdade. Sabe por quê? Sabe qual é a verdade? É porque não conhecemos a palavra. Porque se conhecermos a palavra, nós vamos falar do amor de Cristo para eles. Eles estão me entendendo? Nós temos que sair dessa condição de ficar cocheando, em dúvida. Nós precisamos mostrar para esse mundo quem nós somos. Você e eu temos a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso. Nós precisamos sair dessa inércia do quase, porque nesse texto eu entendo muito sobre, eu vejo muito isso. Esse cochear nos leva a ficar no quase. Essas dúvidas nos levam a ficar no quase deu certo. Queridos, não somos dessa estatística. Nós
vamos vencer em nome de Jesus. Esse negócio de quase não é conosco, não. Esse negócio de quase não é com crente, não. Nós vamos vencer. Você pode passar por luta, por tribulação, mas você vai vencer. Eu também vou vencer. Não existe essa história. O nosso Deus é fiel. Esse negócio de ser crente quase deu certo, quase fui fiel a Deus. Esse ano de 2013 eu quase consegui dizimar todos os meses. Misericórdia, irmãos. Quase. Tem gente que nada e morre na praia. Já viu esse ditado? Querido, saia dessa estatística. Você não é quase, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. O crente quase é aquele que procura perfeições nos outros, mas se esquece que nem ele é perfeito. Agora, o crente mais do que vencedor é aquele que vê a imperfeição dos outros, mas ora pelaquele que é imperfeito, assim como ele também é imperfeito. Há uma diferença de um crente mais do que vencedor e um crente quase. Tem muita gente, queridos, eu vou falar algo para os irmãos, não posso generalizar, mas tem muita gente doente no seu corpo, porque a sua alma está mais doente ainda, e está dentro da igreja e não consegue perdoar o irmão, está dentro da igreja e não consegue olhar para o seu irmão. Queridos, são pessoas que quase conseguem. Nunca se viu tantas pessoas, vi uma estatística que eu fiquei assustado. Pessoas que são crentes, seguidores de Cristo, que estão em manicômios, estão ficando loucas. Sabe o que é isso? Doença da alma, porque não conseguem romper, não conseguem perdoar, estão como quase eu perdoei ele. Mas se Jesus voltar agora, você vai ficar no quase. Irmã Maria foi para a eternidade, tenho certeza que ela está lá com Jesus. Mas e você que está aqui hoje? Tem certeza? Saia dessa condição. Crente quase é aquele que quase obedeceu. Quase fui obediente. Nossa, Davi, quase. Esse ano eu fui 6 meses obediente. Os outros 6 meses eu não consegui. O diabo está nos pegando aí, tentando nos pegar na desobediência. Seja obediente. Queridos, divergências, cada um que tem um jeito. O bom é isso, porque se fosse tudo igual seria uma chatice. Imagina se fosse todo mundo meloso. Tem um seco, tem que respeitar. Mas, querido, o diabo tem tentado nos pegar nisso. O crente quase é aquele que quase foi fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, como eu disse. Quase foi fiel à sua liderança, e ele também quase prosperou. Quase. Queridos, eu sirvo a Deus por aquilo que ele já fez. Você também. Mas, querido, nós queremos as bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque elas vão testificar de quem é Jesus, o que Jesus faz. Deus usou esse homem, Elias, para desafiar 850 profetas. Deus vai te usar também para fazer obras grandes, e você não vai ficar no quase, e os que estão à sua volta também não vão ficar no quase. Eles vão ver que esse Deus faz obras grandes. Porque talvez tem gente que tem fé Tomé. Fazer o quê?
discipulado de Jesus teve um Tomé. Vamos criticar Jesus, porque Jesus chamou ele. Tem gente que quer ver para crer. Então, peraí, o Deus que eu sirvo vai mostrar para você, mas você vai servir a Deus e vai fazer um pacto aqui agora. Você vai converter e não vai desviar dos caminhos do Senhor, amém? E se você desviar, você vai morrer. Querido, esse negócio de quase, crise com esse negócio de quase. Irmãos, você olha para mim assim, você pensa, Davi, você que conhece a minha história, querido, mas eu não estou ficando quase, não assim, não quero. Eu sou mais do que vencedor, amém? O crente quase é aquele que quase amou. Eu amo o bispo porque ele me ama. Bispo, eu te amo porque você me ama. Maravilha. Ele me ama, eu amo ele. Agora eu não amo o pastor Nardeste. O pastor Nardeste, eu acho que o senhor não me ama do jeito que precisa. Irmãos, estou fazendo uma ilustração. Queridos, a palavra de Deus diz o quê? Ame aquele que te aborrece. O amor de Deus é o amor ágape. E se nós dizemos que temos Deus, nós amamos da forma que Deus ama, amém? Esse negócio de quase amei. O crente quase é aquele que quase perdoou. Quase eu perdoei. Mas é tão difícil. Não, eu perdoei, mas eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Eu perdoo ela, Davi, eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero ter contato com ele. Não perdoou. Conversa fiada. Quem perdoa, olha nos olhos e diz: eu te perdoei, vem cá, meu amado. Aleluia. Eu errei com você, nós erramos, mas vamos consertar aqui, pronto, acabou. Vamos seguir nossa jornada, nossa caminhada. Esse negócio de quase. Também existe aquele que quase saiu do deserto. Sabe aquele que quase? Tem gente que, nesses dias eu tenho visto isso, igreja, que tem pessoas que abraçam o deserto e faz do deserto um estilo de vida. Oh, deserto, que bom, eu estou caminhando com você e não quero sair do deserto. Deserto, irmãos, deserto tem que ter início e fim. Queridos, passar pelo deserto, todo mundo passa, mas a própria palavra diz: passa. E eu não fico do quase saí do deserto, quase venci lá no meu casamento. Não, meu irmão, você é mais do que vencedor. Saia do deserto. Fala pro deserto assim: deserto, tchau. Dá tchau pro deserto. Qual o seu deserto? Deserto, tchau. Até la vista. Vai-te embora para lá, deserto. Show. Sai, deserto. Tem gente que acha bom. Irmão, como é que você está? Estou na prova. Irmão, como passa 3 anos, como é que você está? Estou na prova. Irmão, irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Mas tem gente que eu vejo ganha bem. Quanto mais ganha, bispo, mais o dinheiro, porque não é fiel. Tem um que ganha pouquinho, é fiel, não falta dinheiro no bolso dele. Não falta. É bem da roça. Não falta dinheiro, mas é fiel. Agora tem um que ganha dinheiro, é como a Bíblia diz, é mesmo que colocar num saco furado. Eu falo porque eu já vivi as duas situações. Eu testemunho para os irmãos porque eu já não fui fiel, como sou fiel. Querido, sai desse negócio de ser quase. Vamos ser mais do que vencedores. O crente quase é aquele
que às vezes não vence a tribulação, vamos vencer. Em tudo o Senhor já nos deu a vitória. E por último, o crente quase é aquele que quase foi um líder. Quase esse ano eu liderei uma célula. Quase. No ano de 2014 você não vai ficar no quase. Você vai liderar uma célula. Esse negócio de quase não é para crente. Não é para crente. Meu Deus, Deus nos chamou para sair do banco da igreja e ficar trabalhando para Ele. Para isso Jesus nos chamou, amém, queridos? Quantos me entendem, diga amém. Coloque-se de pé. Eu quero finalizar agora, mas com você de pé, porque meu tempo já está encerrado. Queridos, o que aconteceu? O que aconteceu com aqueles profetas de Baal e os postes ídolos? O que aconteceu ali? Aconteceu que Deus usou Elias. Aconteceu que Deus usou um homem que se colocou à disposição. E mesmo só, sabia que não estava só. E Elias desafiou. Elias fez um desafio àqueles 850 profetas. E Elias estava só. Mas ele não teve medo. Ele foi corajoso. Ele não retrocedeu. Ele foi em frente. E o que o Senhor manda te dizer essa noite a mim e a você: não retroceda, não seja medroso. Talvez você e eu teremos que desafiar os balaíns, os postes ídolos, que muitas vezes estão tentando esse final de ano contra nós. Talvez você e eu teremos que desafiar os demônios que têm levantado contra nós e contra os nossos familiares, para que não haja mais dúvida. Não tenha dúvida, meu irmão, Deus é contigo. Feche os seus olhos. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus não te desampara jamais. Deus não nos deixa desamparados. Nós não somos órfãos. Nós somos herdeiros de Cristo. Nós não estamos só. Você não está só, meu irmão. Não duvide do que Deus pode fazer. Deus irá fazer uma obra maior do que já fez na sua vida. Então somente creia e tenha bom ânimo. Medite na palavra de Deus dia e noite. Então Deus fará prosperar o seu caminho. Comece a orar agora. Apresente-se a Deus. Fale com Ele agora. Fala: Deus, faz uma obra na minha vida, Senhor.